Script Output. Você já perdeu um duelo importante e passou dias, talvez semanas, remoendo cada erro, cada decisão que poderia ter sido diferente? Deixa eu te perguntar algo direto. Quantas horas você já desperdiçou, revivendo mentalmente aquele momento em que tudo desmoronou, em vez de treinar para o próximo confronto? A maioria das pessoas acredita que arrependimento é um sinal de consciência, de responsabilidade. Mas e se eu te dissesse que o arrependimento é o assassino silencioso da sua próxima vitória? Que enquanto você está preso no passado, seu adversário está afiando a lâmina para o próximo duelo? Existe um princípio que nasceu nos campos de batalha do Japão feudal, forjado por guerreiros que não tinham o luxo de lamentar derrotas, porque o próximo inimigo já estava a caminho. Esse princípio não é sobre esquecer seus erros. É sobre transformá-los em combustível, sem deixar que eles se tornem correntes. E hoje, antes de revelar esse sistema milenar que separou os samurais que morreram jovens daqueles que se tornaram lendas, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like e me contar nos comentários qual foi o último duelo que você perdeu e ainda não conseguiu superar. Pode ser uma oportunidade profissional, um relacionamento, uma competição, qualquer coisa. Escreva aí embaixo, porque no final deste vídeo você vai ter um protocolo exato para destruir esse arrependimento e se preparar para vencer o próximo confronto. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1612. Nas margens da ilha de Ganryu, dois homens se preparavam para o duelo mais esperado do Japão. De um lado, Sasaki Kojiro, considerado o espadachim mais rápido do país, mestre da técnica Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha, um movimento tão veloz que parecia desafiar as leis da física. Do outro lado, Miyamoto Musashi, um ronin de reputação brutal, conhecido não pela elegância, mas pela eficácia letal. Kojiro chegou cedo, como sempre fazia. Vestiu sua armadura cerimonial, poliu sua espada longa Monohoshi-zao, a secadora de roupas, e esperou. Esperou 1 hora, 2 horas, 3 horas. O sol subia no céu e Musashi não aparecia. Kojiro começou a ferver por dentro. Cada minuto de atraso era uma ofensa, uma humilhação pública. Seus discípulos murmuravam. A multidão que se reuniu na praia começava a rir. Ele apertava o cabo da espada, imaginando 1000 maneiras de cortar Musashi ao meio assim que ele aparecesse. A raiva subia como veneno. Quando Musashi finalmente chegou, 3 horas e 20 minutos atrasado, remando calmamente em um pequeno barco, Kojiro estava tremendo de fúria. Musashi desceu do barco com uma espada de madeira tosca, talhada de um remo durante a viagem. Nem sequer trouxe sua katana de aço. A plateia ficou em silêncio. Kojiro gritou: "Você está atrasado, covarde! Tem medo de morrer?" Musashi não respondeu. Olhou para Kojiro com uma expressão vazia, quase entediada. Não havia desafio nos olhos dele, não havia raiva, não havia nada. Era como olhar para a superfície de um lago parado. Kojiro avançou com toda a velocidade que o tornara famoso, executando o Tsubame Gaeshi com perfeição técnica absoluta. A lâmina cortou o ar em um arco impossível, mas Musashi não estava mais lá. Ele se moveu uma fração de segundo antes, não por reflexo, mas por leitura pura. E enquanto a espada de Kojiro cortava o vazio, a espada de madeira de Musashi esmagou o crânio do adversário com um único golpe descendente. Kojiro caiu. Morreu instantaneamente. Musashi limpou a espada de madeira na areia, voltou para o barco e remou de volta, sem olhar para trás, sem celebrar, sem arrependimento pelo atraso, sem peso pela morte que acabara de causar. Apenas o próximo duelo na mente. O que aconteceu naquela ilha não foi sorte. Foi a aplicação perfeita de um sistema que Musashi desenvolveu ao longo de 62 duelos mortais. Um código mental que ele chamou de Heijoshin, a mente imperturbável.
e que ele detalhou anos depois no tratado O Livro dos Cinco Anéis. Mas aqui está a verdade que queima. Heijoshin não é sobre não sentir, é sobre não habitar. Musashi sentiu medo, raiva, arrependimento por derrotas anteriores. Mas ele construiu um sistema para processar essas emoções em segundos, extrair a lição e destruir o resto antes que se tornasse paralisia. E esse sistema se apoia em 3 pilares que vou revelar agora. 3 conceitos que você pode aplicar hoje, não importa qual duelo você perdeu ontem. Primeiro pilar. Mizu no Kokoro, a mente como água. Imagine a superfície de um lago. Quando você joga uma pedra, a água se agita, ondas se formam, mas em poucos segundos, a superfície volta ao estado de espelho perfeito. A água não guarda a memória da pedra, ela absorve o impacto, se adapta e retorna ao equilíbrio. Musashi treinava essa qualidade mentalmente antes de cada duelo. Ele revisitava suas derrotas passadas, não para lamentar, mas para observar o padrão, como um general estuda mapas de batalhas perdidas. Ele se perguntava: o que essa derrota me ensinou sobre meu oponente? Sobre mim? Sobre o terreno? E então, conscientemente, ele soltava a emoção. Não reprimia, soltava, como água que escorre entre os dedos. Um pesquisador da Universidade de Kyoto estudou diários de samurais do período Edo e descobriu que os guerreiros mais longevos praticavam um ritual chamado Hansei, reflexão profunda, seguido imediatamente por Kaizen, melhoria incremental. Eles dedicavam exatamente 15 minutos após cada combate para escrever 3 coisas: o que funcionou, o que falhou e uma única ação corretiva para o próximo duelo. Depois disso, queimavam o papel, literalmente. A queima era simbólica. A lição foi extraída. O resto é cinza. Não há utilidade em carregar o peso da derrota além do aprendizado. Mizu no Kokoro não é esquecer, é destilar e liberar. Segundo pilar. Sutemi, o espírito de abandono total. Sutemi é um conceito do judô e do kenjutsu, que significa jogar fora o corpo. É a disposição de sacrificar a posição defensiva para garantir o ataque decisivo. Mas no contexto mental de Musashi, Sutemi significava algo mais radical. Abandonar completamente a identidade construída em torno da derrota. Você não é a pessoa que perdeu aquele duelo. Você é a pessoa que está treinando para o próximo. A diferença parece sutil, mas é tudo. Quando você se define pelo arrependimento, cada pensamento sobre o futuro é contaminado pelo passado. Quando você pratica Sutemi, você corta essa identidade como Musashi cortou Kojiro, um golpe, sem hesitação, sem retorno. Musashi escreveu: não carregue nada que não sirva à vitória. Ele aplicava isso literalmente. Depois de vencer um duelo, ele não guardava troféus, não colecionava espadas dos derrotados, não construía santuários para suas vitórias. E depois de perder, ele não construía santuários para suas derrotas. Ele extraía a lição técnica, ajustava a estratégia e seguia para o próximo confronto. Sutemi é a prática diária de perguntar: esse pensamento me aproxima do próximo duelo ou me mantém preso ao último? Se a resposta é a segunda, você corta, sem cerimônia, sem negociação. Um neurocientista da Universidade de Stanford conduziu um estudo com atletas de elite e descobriu que aqueles que praticavam o que ele chamou de descarte cognitivo ativo, uma técnica onde, após revisar um erro, eles realizavam um gesto físico de jogar fora, literalmente mover a mão como se descartassem algo. Apresentavam 43% menos ruminação mental e 31% mais foco em sessões de treino subsequentes. O cérebro responde a rituais. Sutemi é o ritual de morte da identidade derrotada. Terceiro pilar. Ichigo Ichie, um encontro, uma oportunidade. Esse conceito vem da cerimônia do chá.
mas Musashi o aplicou ao combate mortal. Ichigo Ichi significa que cada duelo é único, irrepetível, e deve ser tratado como se fosse o único que importa, não o último, não o próximo. Este, agora. Quando Musashi entrou naquela ilha para enfrentar Kojiro, ele não estava pensando nos 61 duelos anteriores. Não estava pensando nos duelos futuros. Estava completamente presente naquele momento, naquele oponente, naquele terreno. Kojiro, por outro lado, estava mentalmente dividido. Parte dele ainda lutava contra a humilhação do atraso. Parte dele já imaginava a glória da vitória. Ele não estava presente. E isso o matou. Ichigo Ichi destrói o arrependimento porque torna o passado irrelevante. Não importa quantos duelos você perdeu. Não importa quantas vezes você falhou. O único duelo que existe é o próximo. E você só pode vencê-lo se estiver inteiramente presente nele, não assombrado por fantasmas de derrotas passadas, nem distraído por fantasias de vitórias futuras. Musashi treinava a presença através de meditação. Zazen, sentado em silêncio absoluto, observando pensamentos sobre o passado e o futuro surgirem e dissolverem, sem se prender a nenhum. Ele chamava isso de polir o espelho da mente. Quanto mais você pratica, mais rápido os pensamentos intrusivos se dissolvem, até que tudo que resta é o agora. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram monges Zen e descobriram que após 8 semanas de prática diária de meditação focada no presente, a atividade na amígdala, a região do cérebro responsável por processar medo e arrependimento, diminuía em média 22%, enquanto a atividade no córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão estratégica, aumentava 17%. Ichigo Ichi não é filosofia abstrata, é neuroplasticidade aplicada. Você treina o cérebro para soltar o passado e habitar o presente, onde a vitória é construída. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois que Musashi matou Kojiro. Ele não celebrou, não deu entrevistas, não escreveu sobre a glória daquele dia. Ele remou de volta para a costa, caminhou até uma caverna nas montanhas e desapareceu por 3 anos. Ninguém sabe exatamente o que ele fez lá, mas quando emergiu, ele havia escrito os primeiros rascunhos do livro dos 5 anéis e desenvolvido um estilo de combate com 2 espadas que ninguém jamais vira. Ele usou o isolamento não para ruminar sobre Kojiro, mas para destilar todas as suas 62 vitórias e derrotas em princípios universais. Ele transformou experiência em sistema. E então, pelo resto da vida, ele nunca mais perdeu um duelo. Não porque era o mais rápido, não porque era o mais forte, mas porque sua mente era imperturbável. Rei Joshin. Mas aqui está a parte que a maioria ignora. Musashi também perdeu duelos. Nos primeiros anos, ele foi derrotado, humilhado, ferido. Há registros de pelo menos 3 confrontos onde ele foi forçado a fugir para salvar a vida. E cada vez, ele aplicou o mesmo protocolo. Mizu no Kokoro para processar a emoção. Sutemi para abandonar a identidade de derrotado. Ichigo Ichi para focar inteiramente no próximo oponente. Ele não fingia que as derrotas não aconteceram. Ele as usou como pedras de amolar para sua lâmina mental. E cada derrota o tornou mais afiado, não mais embotado. Então, como você aplica isso hoje? Como você destrói o arrependimento que está te impedindo de focar no próximo duelo, seja ele uma reunião decisiva, uma competição, um relacionamento, um projeto? Aqui está o protocolo exato, passo a passo, baseado no sistema de Musashi e validado por neurociência moderna. Passo 1. Agende 15 minutos de Hansei. Pegue um papel e uma caneta. Não faça isso no celular. O ato físico de escrever ativa áreas do cérebro associadas a processamento emocional profundo. Escreva 3 coisas. O que você fez bem no duelo que perdeu, o que você fez mal
e uma única ação corretiva específica para o próximo. Não escreva, vou me preparar melhor. Escreva, vou treinar a apresentação em voz alta 3 vezes antes da reunião. Seja cirúrgico. Depois de escrever, leia em voz alta. E então, queime o papel. Se não puder queimar, rasgue em pedaços minúsculos e jogue fora. O ritual de destruição sinaliza ao cérebro: a lição foi extraída, o resto é lixo. Passo 2. Pratique suteme físico. Toda vez que um pensamento de arrependimento sobre o duelo passado invadir sua mente, faça um gesto físico de descarte. Pode ser fechar a mão e abrir rapidamente, como se jogasse algo fora. Pode ser bater palma uma vez. Pode ser soprar o ar com força. O gesto não importa, a consistência importa. Você está treinando o cérebro para associar aquele pensamento com descarte imediato. Nos primeiros dias, você vai fazer isso dezenas de vezes. Depois de 2 semanas, a frequência cai drasticamente. Depois de 1 mês, o pensamento quase não aparece mais. Você matou a identidade de derrotado com repetição. Passo 3. Estabeleça um ritual diário de Ichi-go-Ichi. Todo dia, ao acordar, antes de pegar o celular, sente-se em silêncio por 5 minutos. Não precisa ser meditação formal. Apenas sente, feche os olhos e observe sua respiração. Quando pensamentos sobre o duelo passado ou ansiedade sobre duelos futuros aparecerem, não lute contra eles. Apenas observe, como Musashi observava a superfície do lago. Deixe o pensamento surgir. Reconheça que ele está ali e volte para a respiração. Você está treinando Mizuno Kokoro. 5 minutos por dia, sem exceção. Faça isso por 30 dias, e você vai notar que sua mente se acalma mais rápido, que o arrependimento perde força, que você consegue focar no presente com uma clareza que nunca teve antes. Passo 4. Defina o próximo duelo com precisão cirúrgica. Arrependimento prospera na ambiguidade. Quando você não sabe qual é o próximo confronto, sua mente vaga de volta para o último. Então escreva, agora, qual é o próximo duelo. Não melhorar na carreira. Escreva conseguir a promoção para gerente até dezembro, ou fechar o contrato com o cliente X até sexta-feira. Quanto mais específico, melhor. E então, quebre esse duelo em microduelos diários. Se o duelo é fechar o contrato, o microduelo de hoje é enviar o follow-up. O de amanhã é preparar a proposta revisada. Você transforma um confronto abstrato em uma série de ações concretas, e cada ação concreta puxa você para o presente, para longe do passado. Passo 5. Compromisso público. Aqui está onde a maioria falha. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se não houver accountability, você vai sabotar a si mesmo. Então, agora, antes de fechar este vídeo, vá até os comentários e escreva exatamente isto. O duelo que eu perdi foi... Descreva em uma frase. O próximo duelo é... Descreva em uma frase. Vou aplicar Heijoshin por 30 dias e voltar aqui para reportar. Quando você escreve publicamente, você ativa um mecanismo psicológico poderoso chamado consistência social. Seu cérebro não quer parecer incoerente. Então, ele vai te empurrar a cumprir o que você declarou. E eu vou estar aqui, lendo cada comentário, e em 30 dias, vou voltar para ver quem destruiu o arrependimento e quem ainda está preso no duelo passado. Agora, deixa eu te dizer a verdade final. A que Musashi levou 3 anos em uma caverna para entender completamente. Arrependimento não é sobre o passado, é sobre medo do futuro. Você não lamenta o duelo que perdeu. Você tem medo de perder o próximo. Então você fica preso no passado porque lá, pelo menos, você sabe o que aconteceu. O futuro é incerto, e incerteza dói. Mas Musashi descobriu que a única maneira de vencer a incerteza não é eliminá-la, é abraçá-la completamente. Sutemi. Jogar fora o corpo.
Entrar no próximo duelo sabendo que você pode perder, que você provavelmente vai errar, que nada está garantido, e lutar assim mesmo com tudo que você tem, completamente presente, completamente vivo. Heijoshin não é a ausência de medo, é a presença total apesar do medo. Mizu no Kokoro não é nunca se agitar, é se agitar e retornar ao equilíbrio em segundos, não semanas. Ichigo-ichi não é esquecer o passado. É reconhecer que o passado não tem poder sobre este momento, a menos que você dê esse poder a ele. E você, agora, tem a escolha. Você pode continuar carregando o peso do duelo que perdeu, deixando que ele curve suas costas e embote sua lâmina. Ou você pode queimar o papel, fazer o gesto de descarte, sentar em silêncio por 5 minutos amanhã de manhã e definir o próximo duelo com precisão mortal. A escolha é sua, mas o tempo está passando. Enquanto você lê isso, seu próximo oponente está treinando, está afiando a lâmina, está praticando o Heijoshin sem nem saber o nome. E quando vocês se encontrarem, apenas um vai estar completamente presente. Apenas um vai ter destruído o arrependimento. Apenas um vai vencer. Musashi entrou naquela ilha 3 horas atrasado, não por desrespeito. Ele entrou atrasado porque passou aquelas 3 horas em meditação zazen, esvaziando a mente de tudo que não fosse o duelo à frente. Kojiro passou aquelas 3 horas fervendo em raiva, construindo uma tempestade mental que o cegou no momento decisivo. Um tinha Heijoshin, o outro tinha ego. Um viveu, o outro morreu. Você não precisa lutar duelos mortais, mas você luta duelos todos os dias, contra a procrastinação, contra o medo, contra a dúvida, contra a versão de você que desiste. E o arrependimento é a arma que você entrega para o inimigo. Toda vez que você remoer o passado, você está desarmando a si mesmo para o próximo confronto. Toda vez que você pratica Mizu no Kokoro, Sutemi e Ichigo-ichi, você está forjando uma lâmina mais afiada. E no final, a vitória não vai para o mais talentoso, vai para aquele cuja mente é imperturbável. Então, aqui está o desafio final. 30 dias. Hansei de 15 minutos hoje. Sutemi físico toda vez que o arrependimento aparecer. 5 minutos de Ichigo-ichi toda manhã. Próximo duelo definido com precisão. Compromisso público nos comentários. Faça isso por 30 dias e volte aqui para me contar o que mudou. Não me conte que você venceu o duelo. Me conte que você destruiu o arrependimento. Porque se você destruir o arrependimento, a vitória é apenas questão de tempo e repetição. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que Heijoshin é o sistema que estava faltando, inscreva-se neste canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que está preso em um duelo passado. E agora, vá até os comentários e escreva seu compromisso. O duelo que você perdeu. O próximo duelo. 30 dias de Heijoshin. Eu vou estar lendo, e em 1 mês, vou voltar para ver quem se tornou imperturbável. O caminho é antigo. O caminho funciona. Musashi provou isso 62 vezes. Agora é sua vez de provar para si mesmo. Não no próximo ano. Não no próximo mês. Agora. Pegue o papel. Escreva as 3 coisas. Queime. Faça o gesto. Sente em silêncio amanhã. Defina o duelo. Comente. E então, vá e lute. Completamente presente. Completamente vivo. Completamente imperturbável. Até o próximo vídeo. Boa jornada.